Olá, bom dia. Eu me chamo Edmilson Ferreira Neto, sou acadêmico aí do curso de Teologia no Sesumar, presbítero na comunidade Missão Cristã Elim, e estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, em João 3,16. Amém? Vamos começar orando. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio de conhecer a Tua palavra, de conhecer a Tua verdade. Obrigado pelo privilégio de ter conhecido o Teu amor. Que o Senhor continue, Pai, a Sua obra em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto de hoje, João 3,16, é um texto muito conhecido pelos irmãos. E João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, vamos lá. Aqui nesse texto, nós temos de imediato ali um diálogo entre Jesus e Nicodemos, um fariseu da época, estudioso, teológico, um conhecedor da teologia da época. E nós vemos Jesus tendo um diálogo com esse homem. E muito do que Jesus fala para ele é incompreensível dentro da sua teologia e dentro do seu conhecimento. Mas Jesus traz em João 16, nessa segunda parte desse diálogo, algo que engloba toda a sua teologia. Ele, em João 16, faz um resumo de tudo aquilo que aconteceria no Evangelho. O Evangelho de João é muito diferente dos outros 3 evangelhos, e João sempre traz a intenção de poder deixar claro para todos os que liam o seu Evangelho a vida de Jesus. Que Jesus não era simplesmente um homem, mas Jesus era divino. Ele quer deixar claro que Jesus é realmente a expressão de Deus na terra. Ele quer deixar claro que o Filho unigênito vem de Deus e que ele é o cumprimento de todas as profecias que haviam no Antigo Testamento, de tudo aquilo que apontava para algo que aconteceria no Messias, agora acontece, se cumpre na figura de Jesus, o Cristo. Então, o Evangelho de João tem essa intenção de deixar claro que Jesus é o Messias e que Jesus é divino. Jesus não foi um simples homem, mas foi o próprio Deus vivendo entre os homens, ok? E partindo desse princípio, nós chegamos ali em João 3,16, que traz uma lucidez sobre qual era a obra de Deus na vida de Jesus e qual era a obra de Jesus no meio da humanidade. Primeira parte do versículo, nós vemos porque Deus tanto amou. E hoje nós vamos dividir isso aqui, esse papo, em 3 partes: o porquê Deus fez o que fez em Jesus, como e para quê. Então a primeira delas é o porquê. Qual foi o motivo de Deus ter feito o que fez em Jesus? E o motivo é porque Ele me amou. O motivo é porque Ele te amou. O motivo é porque Ele nos ama. Então, o motivo de que Deus entregou o seu Filho foi realmente a expressão do seu amor para com o homem. O homem estava distante de Deus. O homem tinha pecado em Adão contra Deus. O seu pecado nos afastou, o pecado de Adão nos afastou da presença de Deus. Mas em Jesus nós fomos reconciliados, porque Ele nos amou. Não é uma obra que nós praticamos antes, não é algo que nós fizemos depois. Então agora nós o conhecemos e aí nós ficamos melhores e aí Ele nos ama. Não, Ele nos amou antes mesmo de nós o conhecermos. Paulo vai dizer que quando nós éramos merecedores da ira de Deus, Ele nos amou. Ele nos amou em Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Então a primeira parte é esse motivo, que Ele nos ama. E nós precisamos compreender isso para viver o Evangelho, para viver o amor. A segunda parte que eu queria trazer para a gente é o como Ele fez isso, como Ele faz essa obra em Cristo. Então nós vemos que no Antigo Testamento havia a figura do cordeiro que era imolado, sacrificado, que apontava para a obra de Cristo. Nós vemos Abraão levando Isaac ali como sacrifício e Abraão pode dizer, ele vai prover o cordeiro para o seu filho. Quando Isaac pergunta, pai, mas para onde? Quem vai prover o cordeiro? O Senhor não tem a lenha, tem o fogo, mas não tem o cordeiro. E Abraão pode dizer, ele vai prover o cordeiro. E nós vemos em Jesus essa provisão. Nós vemos que Abraão poupou, Deus poupou Isaac, mas Deus não poupou o seu filho unigênito. Então nós vemos que o sacrifício de Jesus é realmente o cumprimento de tudo aquilo que o próprio Deus havia estabelecido, que o pecado geraria a morte, mas assim como o pecado tocou toda a humanidade por um só homem, Adão, agora a libertação, o amor, a salvação é derramada também por um só homem, agora em Jesus, o nosso Salvador. Agora nós estamos sendo salvos através do sacrifício de Jesus. E aí nós chegamos no outro ponto. Então, para quê? Pois todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que agora nós temos a Jesus e nós podemos dizer um jargão dos cristãos, tudo posso naquele que me fortalece? Nós usamos muitas vezes a frase de Paulo em um contexto totalmente errado para ser um símbolo daquilo que nós podemos fazer. Mas o que realmente Paulo está dizendo é que tudo nós podemos suportar, todas as coisas nós podemos passar. Da mesma forma, o Evangelho não veio para Jesus, não veio para resolver todos os problemas que existiam na Judéia. Existia fome e o povo começa a seguir ele porque ele tinha multiplicado o pão. Mas ele pode dizer, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, não tem parte do reino. E esses homens vão embora. Da mesma forma, aqui no texto nós vemos que Jesus não veio para resolver os nossos problemas, não veio para mudar a minha situação financeira, não veio para que eu tivesse o melhor casamento do mundo, não veio para que eu tivesse saúde para sempre, nunca mais adoecesse e todos os nossos problemas fossem resolvidos. Não, essa não é a verdade do Evangelho. Jesus veio para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham uma só coisa, a vida eterna. Nós vemos aqui Jesus falando sobre a inauguração do seu reino. Nós vemos que existe uma escatologia daquilo que vai acontecer, mas para aqueles que já nasceram de novo, como ele vai dizer no texto, conversando com Nicodemos, para aqueles que já nasceram do Espírito, esses já vivem o reino, esses já pertencem ao reino, esses que têm o Espírito de Deus dentro de si, hoje já vivemos na eternidade. E aí nós podemos entender e compreender o que Paulo diz, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E mesmo diante da prisão, mesmo diante da morte, ele pode entender que não existe mais domínio da morte sobre a sua vida, mas que agora, para nós que já estamos em Cristo, já temos e vivemos a vida eterna. Esse é o maior chamado que eu vejo em João 3,16 nesse tempo para a minha vida. É realmente olhar para a obra de Cristo, olhar para o seu amor derramado pela vida da humanidade e compreender que nós não podemos viver uma vida atraída às coisas naturais. Nós não podemos ter os mesmos interesses daqueles que não conhecem esse profundo amor que foi derramado pela sua vida. O nosso interesse, o nosso desejo, a nossa paixão, a nossa intenção é viver pela eternidade.
é viver esse reino que foi inaugurado em Jesus e que hoje a qual nós já pertencemos. Que o Senhor continue ministrando as nossas vidas na direção daquilo que é eterno e daquilo que é dele para as nossas vidas. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz, Jesus, pelo teu amor derramado por toda a humanidade, Senhor. Pai amado, nós queremos mais de Ti. Que o Senhor continue, Pai, revelando a sua verdade, a sua palavra aos nossos corações e que a nossa vida venha a ser consumida diante de Ti para as coisas que são eternas. Que o Senhor e o Teu Espírito Santo venha conduzir a vida de cada um de nós, Pai amado, em direção aos propósitos eternos que o Senhor tem preparado para nós. E que a nossa vida tenha um peso de glória para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.